E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, vestibular, tudo que faz que cai a parte de História. O CHC serve para você, ok? Beleza? Aqui do lado você pode observar História da África. Exatamente isso. É também um dos alternativos que você tem aqui no CHC. Saber um pouco da história da África, né? A história da África, como Costa e Silva diz, ela é tão linda como a história da Grécia, né? Os antepassados devem conhecer a história da África, porque ela é tão linda quanto a história da Grécia. Então é importante para nós, como sendo um país de influência e muito da cultura africana, nós temos que conhecer a história da África. Se dá muito nas escolas, agora está mudando, né? A importância, né, na grade curricular da história da Europa, né? Você fala muito de Roma, Grécia, fala de feudalismo, fala de absolutismo, mas a história da África fica muitas vezes por fora. Nesse curso aqui, no curso de História completo, como o próprio nome diz aqui, como você pode observar, ele é completo, ok? Completo. Ou seja, você tem aqui a história da África também, beleza? O e-mail, historiacomp1@outlook.com, o Facebook, o Istisar, e o celular para mensagem, o 3291650267. No Facebook, lembrando para vocês já sabem, eu posto exercícios e dicas toda vez lá no Facebook Istisar, beleza? Continuando o conteúdo, como você já sabe, História da África. Nós vamos falar sobre berço da humanidade, vamos falar aqui sobre ponto de vista histórico e vamos falar de grupos linguísticos. Exatamente isso que está aqui. Beleza? Vamos lá. Berço da humanidade. Em 1950, o casal Lois e Mari, no Rift Valley, berço. Beleza. Houve, pessoal, no local, né, na África Oriental, né, uma descoberta muito importante, né? Descobriram nesse momento uma ossada de um hominídeo muito bem completa e atestaram naquele momento que o vale, o Rift Valley, era naquele momento o berço da humanidade, né? Até 1980 você vai observar que o Rift Valley, o outro vai ser pesquisado, vai ter ali escavações e vai se descobrir várias coisas, né? Agora nós temos que entender essa coisa aqui, que é o caso da homonização. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O processo de hominização, pessoal, está errado, é hominização, tranquilo? Ele é um processo gradual, ele precisa de tempo, ele é lento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É a formação do indivíduo, né? A parte da cerebrização, a parte da evolução na parte cultural, né? Avanços do cérebro, na formação e também gradativamente na formação de organizações mais sociais e também na parte de modificações e desenvolvimento de novas técnicas. Então isso é um processo que demorou milhões e milhões de anos. Foi um processo lento e gradual, tranquilo? E as condições foram se formando. As condições em que o clima naquele momento na África foi se propiciando, foi levando à formação e à mudança de técnicas. Pessoal, é muito importante. Quando um meio se modifica, aquelas pessoas que vivem naquele meio, elas precisam se modificarem, né? Por exemplo, o processo de desertificação da África, né, onde você vai observar o recuo das florestas e a formação de novas savanas, você vai observar que o meio vai se modificar. Ou seja, os recursos que tinham ali antes vão começar a ficar escassos ou até mesmo terminar.
Ou seja, as pessoas que habitam aquele meio precisam de uma forma ou de outra de se modificarem. Então essas condições vão favorecer a essa formação dessa hominização. Tranquilo? Você tem a formação, como você já sabe, os australopitecos, que são os primeiros, os homens habilis, né? Depois que vão aí o Homo habilis, né? O próprio nome diz, a habilidade, vão fabricar ferramentas de pedra, o uso do fogo. Depois você tem o Homo erectus e por fim o Homo sapiens sapiens. Tranquilo, pessoal? O processo de desertificação, aumento das savanas. Como eu já falei para vocês, a África vai passar por um processo de desertificação, mudanças climáticas, você vai ter o recuo das florestas, consequentemente, essas pessoas que viviam nas florestas, elas vão ser, entre aspas, empurradas para fora, né, por causa desse recuo das florestas, essa mudança climática e o aumento dessas savanas. Isso, eles vão sofrer pressões e exige, nesse caso, o desenvolvimento. Tranquilo, pessoal? Como já explicado. A savana, que é a caça, estimulou os desenvolvimentos, né? A savana, pessoal, para esses povos, para essas pessoas, nesse momento, eles vão priorizar, nesse caso, vai estimular o desenvolvimento. Tanto desenvolvimentos físicos, como cerebrais, como no caso de cultivos, entre outros, e etc. Beleza? A caça, então, transforma as relações dos indivíduos, né? A caça, né? Os primeiros homens, né? Os nômades, caçadores e coletores, né? Depois o processo de sedentarização e a partir daí a formação das primeiras civilizações, como você já sabe, né? Os nômades se situam no lugar, ficam ali num determinado tempo, depois eles saem. Os sedentários, eles começam aqui a se fixarem locais e depois daquele momento, dessa fixação, a domesticação de grãos, a plantação, a agricultura vai ser um importante passo para essa sedentarização. Tranquilo? Os homens vão se organizar e as mulheres a maternidade. Ou seja, através da caça, pessoal, dos caçadores e coletores e tudo mais, você observa que você vai ter também uma transformação nas relações individuais. O homem vai ser, nesse caso, o dominante, vai organizar através de onde vai se fixar, de como vai ser a caça e tudo mais, e as mulheres vão se conter na atividade aí caseira, né, principalmente na proliferação e na tentativa de ter a perpetuação da espécie, né? No caso aí da criação dos indivíduos. O fogo vai ser muito importante, sim. Por quê? Antes, ao cair da noite, todas as atividades eram cessadas, né? Ou seja, vai conseguir se viver à noite, vai se conseguir até mesmo se defender de animais, entre outras coisas, né? Mas também a parte da alimentação. Você vai ter, a partir do descobrimento do fogo, pessoal, modificações tanto no organismo quanto modificações físicas. Ou seja, o organismo vai se adaptar, porque agora o alimento devia ser cru, agora é cozido, assado, sei lá o que for, e também vai ser um alimento mais fácil de ser mastigado. O maxilar vai modificar, liberando assim espaço para a caixa craniana. Beleza? A caça, ela também vai priorizar, vai agilizar o desenvolvimento da linguagem. Ela vai ser tão importante, pessoal, que ela vai desenvolver o momento em que essas sociedades começam a ficar mais complexas, a linguagem precisa ser evoluída. Tranquilo? Hoje, exclusivamente de caça, os bosquimianos, né? Os bosquimanos. Até hoje, pessoal, nós temos pessoas que vivem através exclusivamente da caça e da pesca, que são os bosquimianos. Tranquilo? O ponto de vista histórico. Costa e Silva. Costa e Silva, pessoal, tem várias pessoas que falam sobre a história da África, mas Costa e Silva
é um historiador, um pesquisador, em que tem grande ênfase nesse caso sobre a história da África, né? Ele vai falar que a África está por muito tempo voltada para si. Ela ficou por muito tempo, pessoal, voltada, retraída em si mesma, né? Por quê? A população desigual. O que eu quero dizer com isso? Você tem um alto crescimento demográfico. Sim, tem. Tem-se até se falar que é um continente antigo, mas jovem ao mesmo tempo. Morre muita gente? Morre, mas nasce muita gente. Só que o problema desse crescimento demográfico é que ele é desigual. Ou seja, o continente ele é pouco povoado. Tranquilo, pessoal? E isso leva muito para esse isolamento dessas pessoas. As migrações, né? Você tem as migrações, busca de solos. A história da África, pessoal, é muito marcada pelos movimentos migratórios. Por quê? Busca de novos solos, novas alternativas de plantio. E o comércio vai ser de muita importância. Meu Deus, professor, no continente africano existe comércio nesse momento? Sim. O comércio, pessoal, se torna um mecanismo, uma atividade de importância para que, além de você trocar, fazer trocas de excedentes e tudo mais, mas diminuir o isolamento. Nós temos, no caso, o sal lá nas minas do Saara. Você tem o caso do nós de cola, que é muito importante para as sociedades muçulmanas, e entre outras atividades, tranquilo? E culturas externas também entrarão dentro do continente africano, como o milho, o limão, a berinjela, no caso aí dos persas, o açúcar e entre outros, beleza? Os povos africanos são complexos, exatamente isso. Como já falei para vocês nas primeiras aulas aí de introdução, quando se pensa em história da África, muito se vê, né, se monta no imaginário da pessoa aquela imaginação de quê? De floresta, de uma sociedade em aldeias, tribos e tudo mais. Mas, pessoal, as sociedades africanas, os povos africanos, são muito mais complexos. Criaram aldeias? Sim. Criaram vilas? Sim. Criaram cidades? Sim. Criaram impérios? Sim. Criaram reinos, pessoal. A história da África é muito importante. Ela é muito mais complexa do que se pensa. Tranquilo? A poligamia e mulheres, jovens, né? A ideia aqui, pessoal, é a falta de braço. É ter mais e mais pessoas para poder trabalhar, tranquilo? A divisão dentro da sociedade se dá por idade, né? Os mais velhos têm mais conhecimento e aquelas coisas e tudo mais. A educação é uma educação urbana que dá-se na forma oral e escrita. Lembrando, pessoal, Cícero vai falar que Heródoto é o pai da história. E Heródoto, pessoal, vai pisar na bola. No ponto de vista de quê? Que a história é contada através de relatos escritos. Aqueles relatos orais ele vai dar o nome de relatos mitológicos, história mitológica. E o problema está aí. A história da África, ela tem relatos escritos? Sim, mas muito através da oralidade, né? Através da educação, do conto dos mitos, dos grandes heróis e tudo mais. E o problema é que, nesse momento, a história oral também tem que ser formada como fonte histórica. Tranquilo? Então, a fonte oral também é uma fonte histórica. Ok? A terra, valor pelo trabalho. A terra, pessoal, tem valor nesse momento quando ela é trabalhada, né? Se ela tem valor de trabalho, ela tem algum poder. Então, seja numa família, seja num clã ou seja no rei. Tranquilo? O gado é de muita importância. O gado vai ser como forma de moeda de troca, até mesmo dado através de casamentos e entre outras coisas. Tranquilo? Quando a pessoa recebe uma herança de gado, ele tem uma grande importância na sociedade. A escravidão. Quando se vê escravidão, pessoal, logo se pensa na ideia do escravo aprisionado no Brasil, trabalhando de maneira forçada. Sim, a escravidão, pessoal, existiu na África e existe
Porque a escravidão, pessoal, é uma coisa muito antiga. Ela nasceu a partir de 1500, 1530, onde começam a chegar os primeiros escravos. Não, a escravidão já existia. A escravidão por dívida, que passava de pai para filho. Caso o pai morresse, o filho iria herdar esse título de escravo, né? Aonde ele ia trabalhar para a pessoa. Só que ele também tinha reconhecimento. Vários escravos eram guerreiros e podiam ter espólios de guerra e até mesmo comprar sua liberdade ou até mesmo outros escravos, tranquilo? Perder terras, nômades e sedentários. A ideia da escravidão, pessoal, nasce a partir do momento em que, sendo nômade, quando você perde a terra, você é morto. A partir do momento que é sedentário, quando você perde a terra, aquelas pessoas têm um novo significado, têm uma nova utilidade, a escravidão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Os grupos linguísticos se dividem em alguns grupos linguísticos, onde dentro desses grupos, pessoal, você tem várias ramificações e diferenciações dialetais, né, do dialeto e também na forma de pronunciamentos, né, de escritas e entre outros. Afroasiáticos, Níger-Congo, Khoisan e o Nilo Saariano. Né? Dentro desses grandes grupos, pessoal, vai se dividindo, vai se ramificando, tranquilo? Você tem mais de 2.000 dialetos falados dentro da África, se olha mais, beleza? O afroasiático tem o termo dividido em árabe, berbere, amárico, hassum, né? É uma mistura de pessoas que moram na localidade com advento do pessoal do Oriente Médio. O Níger-Congo é o maior tronco linguístico, que vem os bantos e os sudaneses. Tranquilo, pessoal? O banto aí, por causa da terminação da família, né, da divisão aí do tronco linguístico do banto, você tem o sufixo, o NTO, né, nesse caso na pronúncia. O Khoisan é através muito por caçadores e coletores, e o Nilo Saariano através dos nômades. Tranquilo, pessoal? Então chegamos aí ao fim desta outra aula sobre história da África. Falamos aí no tema sobre berço da humanidade, né? Vimos aí o Rift Valley, vemos o ponto de vista histórico e também vimos o que? Os grupos linguísticos. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula voltaremos falando aí mais do nosso CHC, o nosso curso que é de história não deu. Completo. Eita, não. Eu vou pegar esse troço aqui aí. Eu vou fazer esse troço. Eu vou dar aqui. Valeu, pessoal. E um abraço.